Salmos 30. Bom, coincidentemente, estamos aqui no dia 1º de janeiro de 2024, falando do Salmo 30, e 30 é a gematria da letra Lamed, ou L, é a letra do meu nome, e é a letra também que fala do acesso ao mundo superior. Então, o Salmos 30 aqui, que a gente poderia definir ele em duas partes. O primeiro, luzes, porque ele vem para mostrar a manifestação ou canalizar a manifestação do mundo superior para um mundo mais denso, que é o mundo terreno. Então, nós temos, de acordo com cada dimensão de nós mesmos, uma forma de manifestação de luz. Quanto mais elevado estamos, menos carência, mais luz. Quanto mais conectados com a matéria, mais carência, menos luz, né? Como se a luz de Deus estivesse passando por um grande filtro. Então, quanto mais elevado a gente está, menos carência a gente tem. Quanto mais conectado com o mundo material, que eu digo voltado às questões de matéria, perda de pessoas físicas, os lutos mal elaborados, sem que a gente possa entender que a vida continua, né? O contrário de vida não é morte, o contrário de morte é nascimento. As questões de matéria, o apego à matéria, o dinheiro, as questões do corpo, tudo isso são apegos à matéria, né? Pessoas que se rotulam por questões materiais, por visibilidade, por reconhecimentos, tudo são conexões à matéria. E aqui a gente também tem duas expressões que parecem bem interessantes, o Messias falando da justiça de Deus. O Messias não é um ente, mas é um estado messiânico. Tanto que nesse cântico, né, nesse salmo, ele fala de Davi, porém, ele fala no primeiro refrão, um cântico para a inauguração do templo de Davi. Só que o templo foi construído por Salomão e não por Davi. Então, o templo de Davi, ministrado aqui, mencionado aqui, nós, enquanto seres humanos, corpo físico, somos um templo do Espírito. Então, esse Messias, ele se manifesta em cada um de nós, né? O professor Mário Sabã, inclusive, escreveu um livro chamado Messias Interior, porque não virá um Messias externo, manifestará o Messias interno, que é essa manifestação de luz. E aí, quando se fala em justiça, né, de Yahvé e o Rei Vavrei, a gente tem aqui as leis que regem o universo. Essa é a justiça, essa é a coerência. Tanto que ele diz assim, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me iluminaste, né? Falei ergueste, mas a gente tem outras traduções. Iluminaste das profundezas. E não deixaste os meus inimigos se rejubilarem sobre mim. Ou seja, é como se ele estivesse olhando para trás, verificando o que aconteceu num pretérito e dizendo, você me ajudou, você me regenerou, você me curou, você me exaltou, né? Então tem como se fosse um agradecimento em relação a essa justiça. E no 10, é bem interessante, porque no 10 diz assim, que ganho ou que proveito eu tenho em relação à minha morte. E quando a gente fala em morte aqui no hebraico, ele se refere ao sangue. Na minha descida ao túmulo, né? A minha descida à minha sepultura, o pó te reconhecerá? O que é o pó? Né? Falará de tua verdade, e quando a gente fala da verdade divina em relação à nossa descida ao pó, a gente também fala da nossa descendência. Então, a justiça é a forma com que Deus criou o mundo, onde um descendente, né, a descendência se revisita a ascendência para equanimizar, equalizar, equilibrar as injustiças. Então, é como se fosse um retrospecto da vida a partir dessa canalização, dessa manifestação de luz. Um ótimo dia para você, a gente se vê amanhã.